Salve, salve galera, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre a história do astrônomo Tycho Brahe. Não tenho certeza se é assim que pronuncia, afinal ele era dinamarquês, mas já vi pessoas pronunciando assim como eu disse agora, Tycho Brahe, e já vi pessoas pronunciando Tycho Brahe. Não tenho certeza qual das duas é a certa, mas isso é o de menos. O que importa é que Tycho Brahe era um astrônomo, um cientista nada normal, se você for comparar com o estereótipo do estudioso, do nerd atual e também da época. Ele era, na verdade, um verdadeiro rockstar da ciência e a sua vida foi muito interessante. Então, por isso eu escolhi a vida dele para discutir com vocês nesse vídeo. E antes de começar, só lembrando que se você tem alguma história que você quer saber relacionada ao mundo da ciência, se é a biografia de alguém, se é sobre alguma coisa que aconteceu no mundo da ciência no passado, coloca aqui nos comentários que ela pode entrar no quadro História da Ciência. Tycho Brahe nasceu em 14 de dezembro de 1546 na Dinamarca. Foi um astrônomo extremamente influente que desenvolveu instrumentos astronômicos e realizou medições muito precisas das posições de estrelas. Suas descobertas foram as mais precisas já realizadas antes da invenção do telescópio. Suas medições incluem um estudo sobre o sistema solar e a medição precisa de mais de 700 estrelas. É difícil manter a imparcialidade ao falar de Tycho Brahe, porque além da sua genialidade científica, a sua vida é repleta de histórias interessantes e sua personalidade era no mínimo muito excêntrica. Brahe era um gênio, mas com certeza não era o estereótipo nerd que leva uma vida monótona e que evita interações sociais. Sua vida inclusive já começa com uma história inusitada. Quando tinha apenas 2 anos, foi roubado dos pais por um tio rico e aparentemente os pais não deram muita importância ao fato. Vale lembrar que os pais dele também não eram pobres, eram da nobreza também. Tycho deveria seguir uma carreira em direito, mas depois de testemunhar um eclipse solar, com 13 anos, ele passou a investir mais tempo estudando matemática e ciência do que leis em si. Em 1562, seu tio enviou para estudar na Alemanha na Universidade de Leipzig. Já no ano seguinte, aos 17 anos, começou a realizar observações de qualidade e percebeu que as cartas e almanaques da época possuíam medições pouco precisas dos corpos celestes e que ele podia fazer melhor do que esses instrumentos que ele consultava. No entanto, ele não era um estudioso comum. Aos 20 anos, ainda na universidade, Brahe entrou em uma briga com outro estudante a respeito de uma simples fórmula matemática, o que acabou resultando num duelo de espadas. Olha para você ver, um duelo de espadas por causa de uma discussão sobre matemática. E nesse duelo, Tycho Brahe perdeu um bom pedaço do seu nariz, sendo obrigado a usar uma prótese de ouro e prata para o resto da vida. Agora pensa só, perder um pedaço de nariz, brigar de espada porque você não concorda com a opinião matemática de alguém. O cara não era realmente muito normal, não. Entre 1565 e 1570, ele viajou muito pela Europa estudando e adquirindo instrumentos astronômicos e matemáticos. Nesse período, seu pai e seu tio também faleceram e, como ambos eram da nobreza, deixaram uma herança que era uma fortuna, na verdade, para Brahe. E depois da morte de seu pai, Tycho Brahe retornou à Dinamarca, onde instala então um observatório astronômico em um castelo herdado da família em 1572 e descobre com precisão extraordinária para a época a exata posição de uma nova estrela na constelação de Cassiopeia. Brahe morava em um castelo onde realizava seu trabalho e também mantinha funcionários bem exóticos para seu entretenimento. Ele empregou um anão chamado Jip, que Brahe acreditava possuir poderes psíquicos. Jip era um bobo da corte e passava a maioria dos jantares embaixo da mesa. Não faço ideia por que, tomara que não seja pelo que eu estou pensando aqui não, mas se tratando de Brahe, duvido de nada. Pode bem ser que seja isso aí, mente poluída. Pode ser isso aí que você está pensando mesmo. E tinha também um alce de Brahe, um animal manso que Brahe mantinha como um animal de estimação predileto. E o alce também encontrou um fim de vida bizarro. Supostamente ele bebeu muita cerveja e ao visitar um homem nobre, um amigo de Brahe, que o Brahe não quis fazer a visita e mandou o alce no lugar, e o alce já foi bêbado, esse alce caiu de uma escada e morreu. É isso aí, meu amigo. Tô falando realmente do animal, um animal alce, porque essa frase aí parece que é um ser humano, do jeito que ele tratava o bicho, mas
Ele embebedava um animal e mandava para algumas reuniões quando ele não queria ir. Ele não queria, mandava o alce dele, era um emissário. Então, pô, se fosse hoje em dia, isso aí ia configurar como maus tratos aos animais, hein? E é difícil entender também o que esse alce estava fazendo numa escada, mas vai entender a cabeça de bêbado, né? E Bá podia sustentar esse estilo de vida peculiar porque era muito rico. Pensa-se que Bá possuiu até 1% de toda a riqueza da Dinamarca. E 5 vezes esse tanto foi gasto pelo governo dinamarquês com ele. Então, quando eu falei aí que ele descobriu uma nova estrela, isso aí conferiu um status de rockstar para ele, de mito da ciência. E o governo dinamarquês acabou investindo muito em seu trabalho. Em 1575, ele sai para realizar uma viagem de estudos pela Europa, mas volta à Dinamarca por insistência do rei Frederico II, que lhe concede uma ilha por doação e uma pensão anual só para que ele voltasse, e isso conferiu a ele condições de construir um observatório astronômico muito bom, diferente de tudo que já havia na época. Foi o maior observatório já construído até então. E lá, graças ao apoio contínuo do rei, Bá realizou um trabalho monumental, tornando-se o maior e mais influente astrônomo de sua época. Depois da morte do rei Frederico II, seu sucessor Cristiano IV reduziu consideravelmente a pensão de Bá. E esse desapontado resolveu deixar a Dinamarca e se instalar em Praga a convite do rei Rodolfo II. E lá em Praga, sua vida se cruza com a do jovem Johannes Kepler, que você já deve ter ouvido falar. Inclusive, hoje em dia, Kepler é mais conhecido que Bá no mundo da astronomia. Até alunos de escola aí, de ensino médio, ouvem falar de Kepler e às vezes não ouviram falar de Bá. Então eu vou interromper a história de Bá e um pouquinho, vamos falar um pouco sobre Kepler, porque a história dele, pelo menos brevemente, merece ser mencionada. Então Johannes Kepler nasceu em 1571 e veio de uma família pobre alemã. Ao contrário de Bá, ele não teve uma infância fácil. Seu pai era um soldado que foi morto em uma guerra e sua mãe foi acusada de bruxaria e também não tratou bem na sua infância. Kepler foi retirado da escola quando ele era menino ainda e, para que ele pudesse ganhar dinheiro para a família, trabalhou como garçom em uma pousada. Quando jovem, Kepler estudou teologia e ciência e descobriu que ele gostava mais de ciência. Ele se tornou um matemático muito competente e era determinado a encontrar uma explicação para a ordem no universo. Ele estava convencido de que a ordem dos planetas e seu movimento através do céu poderia ser explicado através de cálculos matemáticos e pelo pensamento lógico. Em 1600, Kepler conheceu Tycho Brahe em Praga e Tycho pediu para que ele fosse seu assistente, pois já sabia de suas habilidades matemáticas. E Tycho pagou ele bem por esse trabalho. No entanto, Tycho morreu um ano depois e, apesar de Kepler ter sido nomeado astrônomo da corte, ele encontrou tão pouco apoio oficial à sua disposição que teve que sobreviver fazendo previsões astrológicas para nobres que queriam que suas fortunas fossem contadas, que lessem sua fortuna. Então, ou seja, é complicado para um astrônomo de primeira ser obrigado a trabalhar com astrologia para levar a vida. Mas isso aí foi só um resumo da história de Kepler aí, que se você quiser saber mais sobre a história dele, deixa aí nos comentários que a gente também pode fazer uma história da ciência com Johannes Kepler também. Então, poxa, esse foi um encontro que mudou a história da astronomia de vez, esse encontro entre Bá e Kepler. Mas enfim, como eu disse, um ano depois, Bá faleceu e ainda que sua vida pareça polêmica, a sua morte foi mais polêmica ainda. Ele morreu de uma doença súbita de bexiga em 1601, durante um banquete em Praga. Ele foi incapaz de urinar, exceto em pequenas quantidades, e após 11 dias de agonia excruciante, ele finalmente morreu. Pelo menos essa é a história oficial. Agora, a polêmica é que é possível que tenha acontecido o envenenamento por mercúrio, pois pesquisadores detectaram quantidades tóxicas da substância nos pelos do seu bigode. Então, se Bá foi envenenado, quem será que esteve por trás de seu envenenamento? Existem duas teorias populares. A primeira é que o rei Cristiano IV da Dinamarca ordenou seu assassinato. Bá tinha sido astrólogo pessoal do pai de Cristiano, o rei Frederico II, mas ele poderia ter significado ainda mais para a mãe de Cristiano.
Os estudiosos dinamarqueses acreditam que Bach teve um caso com a rainha. E rumores contemporâneos dizem que esse caso que Bach teve com a rainha foi a influência que Shakespeare teve para escrever Hamlet. Veja só, se isso for verdade, além do cara ter sido um astrônomo de primeira linha, ainda inspirou um romance de Shakespeare. Pô, isso aí não é qualquer um que tem no currículo, não. E seja qual for o motivo exato, Bach perdeu sua popularidade quando Cristiano assumiu o trono e teve que fugir do país antes de atrair a ira do novo rei de 19 anos. Ainda pode ter sido tarde demais. O historiador dinamarquês Peter Andersen encontrou recentemente o diário do primo de Tycho, o conde Erik Brahe, um diplomata que trabalhava para o rei da Dinamarca. Embora o conde não confesse o assassinato, ele registra várias reuniões com o irmão de Cristiano, Hans, que supostamente ordenou o assassinato de Tycho Brahe em nome do rei. Erik Brahe estava visitando Praga quando acredita-se que Bach tenha sido envenenado. Então olha só a polêmica. Mas talvez a morte de Bach teve motivações mais científicas. Como o nobre havia se casado com uma plebeu, seus filhos não eram vistos como herdeiro legítimo de seus bens. E isso criou uma grande confusão sobre quem estava na linha de herdar seus bens, quem estava na linha de sucessão. E isso inclui seus extensos dados astronômicos. Ele mantinha registro de todo o seu estudo, inclusive um catálogo de mais de 1000 novas estrelas. Na vida, Bach tinha zelosamente guardado seus dados e nem mesmo deixando seu premiado aluno Kepler obter acesso a esses dados. E tudo isso mudou após sua morte, quando Kepler se aproveitou da confusão de quem ia herdar os dados e acabou roubando tudo. E com esses dados em mãos, Kepler conseguiu avançar a astronomia mais adiante do que qualquer um antes dele, tornando-se o que Carl Sagan mais tarde chamaria de o primeiro astrofísico e o último astrólogo científico. O livro de 2004, Heavenly Intrigue, sugeriu que Kepler havia de fato assassinado Bach para obter acesso aos dados. Não há muitas evidências disso, mas a verdade é que Kepler se beneficiou bastante da morte inesperada de seu mestre. Então isso aí são teorias da conspiração, não se sabe se é verdade. A teoria oficial é a infecção da bexiga, mas esse envenenamento com mercúrio, existem essas duas teorias. Um que foi o rei da Dinamarca e outro que foi seu discípulo Johannes Kepler para tomar posse de seu estudo, de seu material. Então, além de levar uma vida pessoal cheia de emoções, Bach contribuiu incrivelmente para o legado da astronomia. Então, foram os dados que Bach colheu sobre a posição de estrelas e o tratamento que Kepler deu a esses dados que possibilitou que cientistas do iluminismo como Isaac Newton conseguissem levar a ciência a outro nível. Então, se não fosse Bach e Kepler, talvez Newton não tivesse feito o que fez. Então é isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, você já sabe da história. Senta o dedo no like aí, comentário no vídeo e valeu, até a próxima!